Deus não desamparou o povo. Deus, Ele sabe de tudo que nós não sabemos. Olha só, eu estava falando ontem acerca desse versículo, no livro de Isaías capítulo 29, versículo 15, a Bíblia diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Ai daqueles que pensam, é isso que Deus está dizendo, ai daqueles que pensam que ninguém está vendo e que ninguém conhece. Deus, Ele vê tudo, Deus, Ele sabe de tudo. Deus é soberano, majestoso, poderoso, Ele sabe de tudo. Então, a obra de Deus, ela não é feita do meu jeito ou do seu jeito. Ela é feita do jeito de quem? De Deus. Tanto é que em Mateus capítulo 10, quando Jesus já começa a preparar os discípulos que estavam para partir, Jesus já deixou bem claro para os discípulos como eles haveriam de proceder, e de cidade em cidade anunciar o evangelho, não levar alforge e procurar a casa que seja digna, e a casa que não for digna para sair, bater o pé, porque haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra, para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra. Então Jesus, Ele sempre deu instruções. Por quê? Porque as coisas não são feitas do nosso jeito, as coisas são feitas do jeito de Deus. A obra é dele. Quando Ele nos escolheu para que façamos a vontade dele. Qual que é o grande problema da obra hoje? Qual que é o grande problema da obra, sabe? O grande problema da obra chama-se ser humano. Eu vi um vídeo no YouTube, uns meses atrás, que dizia assim: quando Deus, Ele teve que aniquilar a raça humana para recomeçar com a pureza, e Deus iria enviar o dilúvio para não perder os animais. Olha só, Deus deu ordem para os animais entrarem na arca. Os animais revogaram essa ordem? Questionaram? Reclamaram? Murmuraram? Não. Ah, mas não foi Moisés, ou não foi Noé que escolheu? Noé escolheu, mas vai lá. Manda o leão, a leoa, o elefante, o hipopótamo te obedecer? Obedece? Acho que não. Animais selvagens não vão obedecer. Se os animais, cada casal se dirigiu para a arca que Noé construiu, é porque quem deu a ordem? Deus. Então veja que Deus não tem problema com os animais. Tudo que Deus manda, os animais fazem. Deus deu ordem para o elefante, para a elefoa entrar na arca. O casalzinho de elefantes foram lá, devagarinho entraram na arca. Deus deu ordem para o leão e para a leoa entrar na arca. O leão e a leoa foi lá na arca, entrou na arca. Para o casal de girafas, casal de hipopótamos, o casal de lobos, infelizmente nessa os mosquitos também entraram, né? Não é pernilongo aqui, como é que chama? É mosquito? Os mosquitos entraram também, infernizam a nossa vida de noite, mas entraram insetos, animais. Deus não tem problema com animais nem com insetos. Só para você ter uma ideia,
Jonas foi lançado ao mar. Quem deu ordem para o peixe para tragar Jonas? Foi Deus. A Bíblia diz: e Deus enviou um peixe para tragar, para engolir Jonas. O peixe desobedeceu, engoliu Jonas. Aí Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, na barriga do peixe, não foi? Depois Deus deu ordem ao peixe para jogar Jonas em terra. O que o peixe fez? Jogou, obedeceu. Até a baleia, os peixes obedecem a Deus. Mas não é só isso não. Sobreveio uma grande tempestade, e o barco dos discípulos estavam balançando, ia quase a pico, quase afundando. Jesus falou com a tempestade obedeceu? Obedeceu. Então os animais obedecem a Deus, os insetos obedecem a Deus, a baleia obedece a Deus, a tempestade obedece a Deus. Não é só isso não. Jesus andando com os discípulos se depara com uma figueira. Ele sabia que não era época de figo, mas ele foi lá, olhou e não tinha frutos. O que Jesus fez com a figueira? Amaldiçoou. Ele falou: nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte, o que aconteceu com a figueira? Secou. Veja que Deus deu ordem para a figueira secar, não produzir mais frutos. No dia seguinte, a figueira obedeceu a Deus e secou. Mas as árvores obedecem, os peixes obedecem, o tempo obedece, o temporal obedece, os animais obedecem. Deus deu ordem para a terra parar de girar quando Josué falou: sol, detenha-te em Gibeão. O que aconteceu? O sol parou. Obviamente que hoje a gente sabe que o que parou foi a terra, parou de girar. A terra para de girar e obedece a Deus. Tirando o ser humano, os animais obedecem a Deus, a tempestade obedece a Deus, a terra obedece a Deus, a baleia obedece a Deus, as árvores obedecem a Deus, os insetos obedecem a Deus. Ou seja, Deus não tem problema com nenhuma dessas coisas. Mas quando Deus fala com o ser humano desobedece a Deus. Então o que dá a entender com isso? Que o problema de Deus não são os animais, a tempestade. O problema de Deus não é a árvore, não é a baleia, os insetos. O problema de Deus chama-se ser humano. Por quê? Porque Deus dá ordens e o ser humano não quer fazer do jeito de Deus, quer fazer do jeito dele. E o maior exemplo que nós temos aqui, ou um dos, porque são vários, né? Vários reis que desobedeceram, profetas que desobedeceram. Mas um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia sobre desobediência chama-se Saul. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque ela vai falar muito conosco. Versículo 8. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por quem? Por Samuel. Presta atenção. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel,
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Presta atenção aí. Fale em voz alta, por favor, todos os pastores, esposas, bispos. Um rei poderia oferecer sacrifícios? Não. Quem era a pessoa destinada por Deus a oferecer sacrifícios? Exatamente, sacerdote. Mas então por que Samuel oferecia? Porque Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e juiz. É o único homem na Bíblia que você vai ver, de Gênesis a Apocalipse, que ocupava 3 cargos ordenado por Deus. Ele atuava como juiz, ele era um profeta e ele também era sacerdote. Porque só podia ser sacerdote aqueles que vinham da tribo de Levi. Então Samuel deixa Saul e o exército de Israel, e Samuel diz para Saul: Saul, eu vou-me, mas volto em 7 dias. Quando eu voltar, aí eu vou oferecer sacrifícios para nós alcançarmos a benevolência de Deus e Deus ser favorável a nós na peleja contra os filisteus, para nós não perdermos, para nós lograrmos êxito, para nós vencermos. Saul disse: tá bom, profeta, o sacerdote, tá bom, Samuel, pode ir e eu vou aguardar os 7 dias. O que aconteceu? Chegou o 7º dia. A pergunta que eu faço para vocês: terminou o 7º dia? Não. Saul tinha que esperar até terminar o dia. O dia dos judeus termina às 6 horas da tarde. Então Saul teria que esperar até às 18 horas, no mínimo. E isso eu estou falando para qualquer tipo de questionamento. Porém, mesmo que Samuel não aparecesse nos dias combinados, Saul, em hipótese nenhuma, poderia ter feito o que ele fez. Correto? Jamais. Mas Saul desobedeceu a ordem do profeta. Só que quando ele desobedeceu, ele pensou que estava desobedecendo a Samuel. Esse é o grande problema. Quando Saul desobedeceu, ele pensou que estava desobedecendo Samuel. Só que Samuel, como ele estava ali como profeta, como ele estava como sacerdote, ainda juiz, ele estava acima na hierarquia do rei de Israel. Quem é maior, o rei ou o profeta? Você está pensando ainda? Quem é maior, rei ou profeta? Profeta. Você nunca viu profeta pedir bênção para rei, mas você vê na Bíblia todos os reis pedindo bênção para o profeta. O profeta é maior do que qualquer rei. Então, na hierarquia, Samuel estava acima de Saul. E era para Saul respeitar a autoridade de Samuel, a unção de Samuel. Mas não, Saul desobedeceu, achando que estava desobedecendo a Samuel. Aprenda uma coisa: quando você ou qualquer um desobedece uma autoridade, a pessoa está se rebelando e desobedecendo o próprio Deus.
a hierarquia não foi criada por homens, ou você acha que foi criada por homens? Eu provo para você que não. No reino dos céus existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois da Trindade existe uma hierarquia dos anjos. O anjo com maior patente na hierarquia dos anjos é o arcanjo. E detalhe, na Bíblia você não acha a palavra arcanjos no plural, você acha a palavra arcanjo no singular, porque existe um arcanjo, e esse arcanjo se chama como? Miguel. Então Miguel é o arcanjo que na hierarquia está acima de todos os anjos. Depois de arcanjo vem o quê? Vem querubim, a qual Lúcifer ocupava esse cargo. Está lá em Ezequiel capítulo 28. Está escrito: tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci. Quando fala tu eras, eras é passado, ou seja, não é mais. Então Lúcifer, quando era anjo, ele era querubim. E querubim é anjo de guerra. Quem falou para você que querubim é o anjo de louvor, se equivocou. Quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, e Deus falou: vou colocar anjos para guardar o Éden, para que não comam do fruto da árvore da vida. Deus colocou que tipo de anjo lá? 2 anjos ele colocou. Qual foram esses anjos que Deus colocou para guardar o jardim do Éden? Querubins. Significa que querubim é anjo de guarda, é anjo de guerra, anjo de batalha. E depois serafins, e por aí vai na hierarquia dos anjos. O que eu quero dizer para você é que até no reino dos céus, até no reino de Deus, existe hierarquia. E por que Deus inventou a hierarquia nos céus? Para o ser humano também tomar como exemplo. E qualquer um que desrespeita uma hierarquia está desrespeitando a Deus, está pecando contra Deus. Quem está entendendo, por favor? Nesse caso aqui, Saul achou que estava errando contra Samuel. Ele sabia que estava errado. Eu vou mostrar para você. Quem erra sabe que está errado. Não existe aquela pessoa que diz eu não sabia. Todos sabem. Eu vou mostrar para você. Mas o detalhe está que todos que erram sempre têm uma desculpa. Mas a pessoa sabe que está fazendo errado. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Você está entendendo, não? Quando Samuel chega para Saul e diz: Saul, o que você fez? O que você fez? Você ofereceu holocausto? Você é louco? Você está maluco? Você ofereceu holocausto? Saul já virou para ele: olha, Samuel, eu esperei até os dias aprazados, e você não veio, e os filisteus se juntaram em Miquimás,
E eu pensei, eles vão descer contra mim e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. Olha só o que Saul disse: forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Por outras palavras, eu fui obrigado a oferecer o holocausto, eu fui obrigado a errar, eu fui obrigado a te desobedecer, porque eu fui forçado pela circunstância. Aprenda uma coisa: todo mundo que erra sempre vai dar uma desculpa, uma justificação. Mas a verdade é que não existe justificativa. Quer ver? O marido traiu a esposa. Chama o marido e fala: por que que você fez isso? Por que que você traiu sua esposa? A desculpa já está onde? Na ponta da língua. Não, eu não queria traí-la, mas é que meu casamento não está bem, minha esposa não me procura mais. E forçado pela circunstância, acabei tendo um relacionamento extraconjugal. Quem erra sempre tem a desculpa na ponta da língua. A pessoa que está adulterando, na verdade, ninguém nem descobriu, mas ele já bola desculpa na mente dele. Se caso alguém descobrir, ele já vai dar uma desculpa porque vai estar na ponta da língua. Está entendendo? O homem vai para a igreja, daqui a pouco ele chega tarde em casa, era para chegar 3 da tarde, ele chega 10 da noite. Ele foi adulterar. Quando ele está lá cometendo o ato do adultério, ele já planeja: se minha esposa perguntar onde eu estava, eu vou falar que eu estava no monte orando. Ah, mas e se minha esposa perguntar quem estava com você? Eu não posso falar que eu fui no monte sozinho. Aí já liga até para um amigo: fulano, alô? E aí, fulano? E aí, pastor, tudo bem? Fulano, preciso da sua ajuda. Nós somos amigos, não somos? Somos. Vou precisar de você. Se caso minha esposa perguntar, diga que você estava no monte comigo, nós estávamos no monte junto. Ele arruma até um álibi. Porque a pessoa que faz errado já planeja desculpa antes de acontecer a desgraça. A desculpa já está na ponta da língua. Saul, quando desobedeceu Samuel, ele já tinha planejado: se Samuel perguntar, eu já vou falar para ele: Samuel, você não veio, o povo ia vir contra mim, eu precisava alcançar a bênção de Deus, e eu fui forçado a oferecer sacrifício, eu fui forçado a desobedecer. Mas só existe uma resposta para isso: quem faz errado não tem justificativa. Quem faz errado não tem justificativa. Não existe. E eu vou provar para você aqui. Eu vou provar para você na Bíblia. Tudo que eu falar eu vou provar na Bíblia. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste como? Nerciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Qual era o plano de Deus para Saul? Qual era o plano de Deus? Fala! Confirmar o reinado dele para sempre. Deus estava preparando a vitória de Saul, a bênção de Saul. E é sempre assim, sempre quando está para vir coisas boas, Satanás trabalha na vida da pessoa para se rebelar, para fazer diferente, para desobedecer. Pode reparar.
Deus já tinha planejado de consolidar o reinado de Saul para sempre. Qual era a prova de Saul para poder ser abençoado? Obedecer. Obediência. A prova de Saul era a obediência. Você está entendendo? Deus, Ele tem algo preparado para o meu ministério, para o teu ministério, para a tua vida. Deus, Ele tem planos, Ele tem projetos, por isso que Ele te escolheu. Quando que os planos de Deus vão se consolidar no seu ministério? Quando vai acontecer de você receber o cumprimento das promessas de Deus no seu ministério? Quando você passar pela prova e for aprovado. E a prova de Deus é obediência. Deus já tinha preparado o que ia dar para Saul. Ele só precisava obedecer. Se ele tivesse obedecido, Deus iria confirmar o reinado dele, e nada e nem ninguém poderia tirar ele do trono. Mas como Samuel disse, teria Deus confirmado o teu reinado para sempre? Então significa Deus não está mais confirmando o teu reinado para sempre, porque você desobedeceu. Diga assim: a minha bênção, a minha vitória depende da minha obediência. Bom, para piorar a situação, eita Deus, agora é pesado, hein? Versículo 14, para piorar para Saul, para o desobediente, Samuel disse assim, no versículo 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Presta atenção. Temos 2 pontos a ser observados aí, Bispo Eduardo. Primeiro ponto: o Senhor buscou alguém que lhe agrada. Se Deus buscou alguém que agrada a Deus, é porque Saul estava como? Desagradando. Aprenda isso. A desobediência desagrada a Deus e faz com que Deus não venha mais estar com aquela pessoa, e Deus vem escolher uma outra que lhe agrada. Se a desobediência desagrada, então o que agrada a Deus é a obediência. E vou mostrar mais à frente para você o que você já sabe já desde 1990, que obedecer é melhor que sacrificar. Então o primeiro ponto é que Deus já buscou uma pessoa que lhe agrada, porque Saul estava desagradando a Deus com a desobediência. Segundo ponto, Deus buscou alguém para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus em algum momento apareceu numa bola de fogo e falou com Davi? Com Saul, desculpa. Deus apareceu numa bola de fogo e falou com Saul? Não. Em algum momento Deus apareceu no meio do fogo para falar com Saul? Não. Em algum momento Deus apareceu em espírito para falar para Saul, para ele esperar Samuel? Não. Como que Deus falou com Saul para esperar Samuel? Através de Samuel. Por quê? Porque na hierarquia Samuel estava acima de Saul. Então Deus usou Samuel para falar com Saul. Quando Saul desobedeceu, Saul achou que estava desobedecendo a Samuel. Mas veja aqui, em que Deus fala para Saul que ele não guardou o que o Senhor ordenou.
Então foi Samuel que falou, mas a ordenança não veio de Samuel. A ordenança veio de Deus. Quem dá as ordens não é o bispo, não é o estadual, ou o líder do país, ou o líder do continente, ou o apóstolo Valdemiro. Quem dá ordem é o próprio Deus, através das autoridades. Só que só pode entender isso que eu estou falando quem está no Espírito. Não é o que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 2? Está escrito o quê? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque não podem compreendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Ou seja, a pessoa que está na carne, que está mal espiritualmente, essa pessoa não vai compreender. Quando vir uma ordem, e a ordem não for do agrado dela, a pessoa vai achar que quem deu a ordem foi o bispo França. E ela não vai entender. Por quê? Porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Para a pessoa ter visão de que Deus está falando e Deus está na frente da obra, a pessoa tem que estar no Espírito, tem que estar em comunhão. Quando alguém não gosta de uma ordem, quando alguém questiona, quando alguém reclama, quando alguém murmura, então você pode ter a certeza que aquela pessoa não está bem espiritualmente. Porque eu duvido, se Deus aparecesse aqui numa bola de fogo e falasse através da bola de fogo, a pessoa iria crer e obedecer de boca fechada. Se não está obedecendo, então é porque ela não está crendo que é Deus, ela pensa que é o homem. E se ela não está conseguindo enxergar Deus, é porque ela não está no espírito, está na carne. Bom, vou resumir aqui, que a história é comprida. O que aconteceu? Saul entrou em desespero, porque a vida é assim. Tem uma palavra no livro de Provérbios que diz, guarda essa palavra: a alma farta pisa o favo de mel, mas para toda alma faminta o amargo é doce. Repita comigo: a alma farta pisa o favo de mel, mas para toda alma faminta o amargo é doce. A pessoa hoje está sendo servo de Deus, foi escolhido, é usado por Deus, e a pessoa só reclama, só murmura, só resmunga. Sabe o que ela está fazendo? Não, ela está pisando no favo de mel, está pisando naquilo que Deus deu para ela, está pisando. Por quê? Porque a alma dela está farta, está se sentindo farta, então ela pisa no favo de mel. Mas quando a pessoa não tem nada, se a pessoa perder tudo, sai da obra, amanhã vem para a igreja implorando, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade, pode me colocar de auxiliar na última igreja do estado, no ligo. Tomava conta de um trabalho e reclamava, murmurava, pisava no favo de mel porque não prestava. Agora que está faminto, que não tem mais nada, a pessoa aceita até de auxiliar. É assim. É só você olhar no Brás lá. Quantos não estavam na igreja com a alma farta pisando no favo de mel? Aí saíram. Está tudo lá desesperado, pedindo uma chance para voltar. Pedindo uma chance para voltar. Tomavam conta de igrejas, de regiões de grande porte, mas não era o suficiente. Sempre reclamavam. Agora não tem nada, querem entrar para auxiliar. Qualquer lugar que colocar, porque agora a alma está faminta. E quando a alma está faminta, o que era amargo vira doce. O ser humano,
acaba dando valor só quando perde. Só quando perde. Infelizmente a vida é assim. Saul, quando perdeu, quando viu a besteira que fez, o que Saul fez? Consegue falar sem ler a Bíblia? O que ele fez? O que ele fez? Vocês não lembram não, gente? Não, essa aí é outra passagem. Essa é outra. Saul, ele proclamou um jejum em todo Israel, todo o exército, para alcançar o perdão de Deus, e disse: ninguém come pão, ninguém bebe água. Todo mundo vai fazer jejum. E vamos buscar o perdão. Vamos buscar a misericórdia de Deus. Aonde está isso? Versículo 24. O que está escrito no título? O voto de Saul. O que ele disse? Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Perdão, eu falei pão e água, é pão. Ninguém podia comer nada. Jejum, Saul fez um jejum. Saul fez um voto. Bom, Deus resolveu dar mais uma chance para Saul, porque Deus é misericordioso. Só que tem um porém. Tem um porém. Tudo tem um limite. Como assim tudo tem um limite, bispo? Tudo tem um limite. Deus, Ele vai estar com a pessoa até um determinado limite. E eu provo também na Bíblia que eu estou falando. O que Deus mandou falar através do profeta Asa? Lá em 2 Crônicas capítulo 25, se eu não me engano. Ou é 15, perdão. Crônicas capítulo 15. O que Deus mandou falar para Asa? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Então Deus vai estar com você enquanto você estiver com Ele. Como que você mostra que está com Deus? Quando você está obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. Então aí Deus, Ele também passa a estar com você. Mas se você decidir deixar Deus, e como que se deixa Deus? Deixando a palavra, deixando de obedecer. Então Deus, Ele vai respeitar o livre-arbítrio e Ele vai te deixar à vontade. Aí você vai viver por conta, sem a presença dEle. É Crônicas capítulo 15 mesmo? Qual versículo? Olha lá, ó. Versículo 2: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Está vendo? Tem um limite. Tem um limite. E Deus ali, como Saul jejuou, clamou, buscou a misericórdia, Deus resolveu dar uma oportunidade para Saul. Deus falou: tá bom, vou dar uma oportunidade para Saul. Samuel, vai lá e diz assim para Saul. Capítulo 15. Agora dá vontade de chorar. Por quê? Versículo 1, capítulo 15. Disse Deus a Saul, é isso? Como é que está na sua Bíblia? Disse Samuel, ou seja, Deus mais uma vez usando a hierarquia. Então,
disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Gente, Deus é tão bom. Quem lembra que Deus falou lá atrás, teria o Senhor confirmado o teu reinado para sempre. Só que você desobedeceu, então Deus buscou um outro. Quem lembra? Agora Deus estava dando uma nova chance para Saul e mandou Samuel ir lá ungir Saul rei. Deus estava dando uma nova chance de Saul conseguir ser ungido rei. E qual é a ordem de Deus? Olha lá. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vamos lá, qual era a ordem de Deus para Saul através do profeta? Vai lá e destrói os amalequitas. Não é para poupar ninguém, não é para deixar ninguém vivo, é para matar homens, mulheres, crianças de peito, bois, ovelhas, gado, tudo, servos, é para matar tudo. Essa era a ordem. Saul foi para a guerra, lá no versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Por favor, leia comigo aí o versículo 8, todo mundo junto, vamos lá. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio a espada. Leia o versículo 9 também. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Qual era a ordem de Deus mesmo para Saul? Matar tudo. Destruir tudo. Chegou lá, o que Saul fez? Deixou Agag vivo e poupou o melhor do gado, dos bois e das ovelhas. A ordem de Deus não foi matar todo mundo. A ordem de Deus não era para aniquilar e matar as ovelhas. O que Saul tinha que fazer? Só obedecer. E o que Saul fez? Mais uma vez, desobedeceu. Desobedeceu a quem? Samuel? Não. Quem falou foi Samuel, mas Samuel estava falando direcionado pelo Espírito de Deus. Então, eita, agora dá vontade de chorar, olha aí, ó. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Para por aí. Forte, né? Deus falou: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Sabe por quê? Porque ele deixou de me seguir. Quando que Saul deixou de seguir a Deus? Mostra aí na Bíblia. Mostra aí. Quando que Saul deixou de seguir a Deus? Exatamente.
Está escrito aí, ó, pois não executou as minhas palavras. Está perdido, gravata? Acabei de ler a passagem. É a mesma que eu li agora. Quando foi que Saul deixou de seguir a Deus? Mostra aí. Olha lá. Ó. Não, o gravata, você está mais perdido que segue um tiroteio. Olha lá, ó. Porquanto deixou de me seguir. Quando que Saul deixou de seguir a Deus? Quando ele não executou as minhas palavras. Embaixo. Ô, gravata, você não está bem não, gravata. Olha aí, gravata, embaixo. Ali, ó. Não, embaixo. Nossa, Jesus do céu. Ficou nervoso. Eu deixo vocês nervosos, gente? Não é possível, não. Então tá aí, deixa eu ler aqui que é melhor, que o gravata se perdeu aí. Então tá aí, ó. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando que ele não executou as palavras de Deus? Quando que ele deixou de seguir a Deus? Quando ele não executou as palavras a Deus. Então, faça um favor para mim. Diga para os nossos companheiros, diga para quem está do teu lado assim, ó. Você deixa de seguir a Deus quando você não executa as ordens de Deus. É difícil de entender isso? Não, é fácil. Quando Deus usa alguém na hierarquia que está acima de você, para dar uma ordem, e você desobedece essa ordem, ali você está deixando de seguir a Deus. Por quê? Porque você não está executando as ordens de Deus através da autoridade. É simples assim. Só que nesse exato momento você acaba perdendo aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque imagine Saul escutar isso. Imagine Saul escutar de Samuel assim, ó, Saul, pois não, Samuel, Deus falou que se arrependeu de ter colocado você como rei. Você imagine Deus olhar para você e falar assim, ó, estou arrependido de ter colocado você de pastor. Estou arrependido de ter feito de você um pastor. Eu estou arrependido de ter feito de você uma missionária. Eu estou arrependido de ter consagrado você a bispo. E sabe por quê? Eu estou arrependido de ter ungido você a bispo, ou ter colocado você de pastor, porque você não executa as minhas palavras, você não obedece, é rebelde, é desobediente. E a sua desobediência faz Deus olhar para você e se arrepender de ter colocado você na obra. É isso que aconteceu com Saul e está aqui na Bíblia, está na sua Bíblia e você está lendo comigo. E não adianta falar que hoje é diferente, porque Deus disse: passará os céus e a terra, entra geração e sai geração, mas a palavra dele não passa, a palavra dele não muda, é a mesma. Então hoje é igualzinho, está cheio de gente que está aqui no nosso meio, e Deus está dando, igual deu para Saul, novas oportunidades. Mas se a pessoa continuar desobedecendo, Deus vai falar: ó, chega, já estou arrependido de ter colocado na obra, estou arrependido de ter ungido aquela pessoa, porque essa pessoa não faz o que eu mando, não obedece, quer fazer a minha obra do jeito dela, tudo errado. Aí, por que a pessoa está desobedecendo? Porque a alma está farta, está pisando no favo de mel. O que ela tem hoje aqui, ser um servo de Deus, ser um pastor, um bispo, uma missionária, uma pastora, isso é uma honra. Isso é uma honra para nós. E a pessoa está com a alma farta e está pisando no favo de mel. Sabe quando a pessoa vai cair em si? Quando a alma dela estiver faminta e ela não tiver mais o mel para pisar.
Então, lendo novamente, versículo 11, porque é muito forte essa palavra. Deus disse: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contritou, toda noite clamou ao Senhor. Gente, Jesus, isso é forte demais. Essa palavra é muito reveladora. Quando Deus falou: me arrependo de ter colocado Saul como rei, o que Samuel fez por Saul? Samuel ficou triste. A Bíblia diz que ele clamou a Deus a noite toda. Olha lá, ó. Samuel se contritou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel foi interceder por Saul à noite. Adiantou? Não. Não adiantou. Não adiantou. E por que não adiantou? Porque cada um dá conta das suas atitudes. Aprenda isso. Cada um vai dar conta com Deus ou para Deus do que faz. Quando uma pessoa desobedece a Deus, ela desobedece porque ela quis desobedecer. Porque ninguém pode obrigar você a fazer nada. Ninguém. Ah, mas o meu regional mandou, o meu estadual mandou, o meu bispo mandou. Entre obedecer o bispo e obedecer a Deus, você tem que obedecer a quem? A Deus. Se obedecer o bispo para desobedecer a Deus, a escolha foi tua. A escolha foi tua. Porque você pode muito bem falar assim: olha, eu não vou desobedecer a ordem de Deus não. Não, mas eu estou mandando, senão você vai perder, então eu perco. Você vai sair da obra. Sem problema, eu saio da obra. Vem bater aqui na sede nacional. Ó, bispo, eu estou saindo da obra porque foi dada uma ordem por Deus através da direção da igreja maior, e o meu líder quer que eu desobedeça, e eu falei que não vou desobedecer, então estou saindo da obra por causa disso. Ele está me tirando. Deus é justo. Davi disse: fui jovem, sou velho e nunca vi um justo ser desamparado. Se desobedeceu, não adianta colocar a culpa no fulano, beltrano, ciclano. Não adianta fazer igual Saul. Ah não, eu fui forçado pela circunstância. Não vem com essa não. Desobedeceu porque está na índole, está no caráter da pessoa. O espírito dessa pessoa é de desobediência. O espírito dela é o espírito de Saul. No versículo 13, depois de clamar a noite inteira, não teve mais jeito não. E a Bíblia diz no versículo 13 que veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Rapaz, é muita cara de pau. É muita cara de pau. O cara chega para o profeta e diz: ó, eu executei tudo que o Senhor mandou. O que ele está fazendo ali, gente? Mentindo. Além de desobediente, também era mentiroso, enganador. Tentou enganar o profeta, mas a Deus ninguém engana, porque antes de Samuel ir lá, Deus já tinha falado para Samuel: ó, Saul já era, estou arrependido de ter colocado ele como rei, ele deixou de me seguir, não executa as minhas palavras. Saul já era. Samuel clamou a noite inteira, mas não teve jeito. Quando Samuel chegou até Saul, Samuel já sabia que Saul estava desobedecendo, mas mesmo assim Saul chega para Samuel e diz: ô profeta, ó, executei tudo, eu obedeci.
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mungido de boi que ouço? O que Samuel quis dizer? Se você obedeceu, por que eu estou escutando aí agora balido de ovelhas e mugidos de boi? A ordem de Deus não foi matar tudo? Você está falando aqui que me obedeceu, mas eu estou escutando barulho de animais. Respondeu Saul. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás? Quem desobedece sempre tem o que na ponta da língua? Uma desculpa, uma justificação. O que Saul disse no versículo 15? De Amaleque os trouxeram, ou seja, os animais de Amaleque, eles trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Gente, olha o que Saul disse: olha, esses animais aí é de Amaleque, o povo poupou, ou seja, eu não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com isso, não fui eu não. O povo poupou. E sabe por que o povo poupou, Samuel? Antes de você brigar, antes de você achar ruim, antes de você vir falar asneira para mim, deixa eu já falar para você. O povo poupou esses animais aí para oferecer ofertas para o teu Deus. O que Saul tentou ali? Saul tentou persuadir Samuel, dizendo que aquele erro estava sendo cometido para um fim maior, para uma coisa boa. Saul quis dizer: olha, eles erraram, mas eles erraram para fazer uma coisa boa. Gente, não cai nessa. Não, olha para mim, por favor, olha para mim. Não cai nessa. Não cai nessa. Ah, é errado, mas eu vou fazer porque eu vou fazer com esse erro uma coisa boa. Não faça isso. Esse negócio de os fins justificam os meios não cola com Deus. Ou cola? Os fins justificam os meios, ou seja, a obra de Deus está precisando de dinheiro, aí o cara vai lá, rouba um banco e traz o dinheiro roubado na igreja, e acha que vai ter a bênção de Deus. Por quê? Porque ele está ajudando a obra. Negativo. Ele cometeu um erro, e ainda que ele traga o dinheiro para a igreja, achando que vai ser perdoado por Deus pelo erro que cometeu, ele está equivocado. Os fins não justificam o erro. Não adianta cometer erros para fazer uma coisa boa, porque Deus não aceita. O que ele disse? O que o Senhor Jesus disse acerca da oferta? Quando fores fazer uma oferta e descobrir que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, vai primeiro, reconcilia-se com a pessoa, depois volta e faz oferta. Ou seja, não vai fazer uma coisa boa, sendo que você está fazendo algo ruim. Para a oferta ser boa, faça algo bom, e depois você completa fazendo a sua oferta boa, que Deus vai aceitar. Deus não aceita você fazendo coisas erradas para justificar os fins que a obra precisa, o que você precisa. Então essa daí Saul tentou persuadir Samuel. Samuel, eles erraram, mas eles fizeram isso aí para poder ofertar a Deus, ou seja, eles vão fazer uma coisa boa. Você acha que agradou a Deus? Agradou o profeta? Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite.
Respondeu-lhe Saul, fala. Versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, você era pequeno, lembra? Você era sofrido. A Bíblia chama de desocupado, não é isso na parábola? Você era um desocupado, assim como eu, nós éramos desocupados. E Deus nos escolheu sendo os desocupados, pequenos, alguns sofridos, alguns doentes, outros nos vícios. Aí Deus foi lá, te trouxe para a casa dele, te deu o Espírito Santo, te ungiu a pastor, a bispo, a missionária, a pastora. Aí ele diz assim para Saul: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Ou seja, por que você não obedeceu Deus? Depois de Deus ter escolhido você, te ungido. Pô, você não era nada, lembra de onde você saiu? Lembra quem você era? Não tinha um respeito de ninguém. Hoje tem o respeito das pessoas. As pessoas te veem como autoridade. E Deus dá ordens, e você desobedeceu às ordens de Deus. Aí Saul insistiu em mentir, insistiu em dar desculpa. Por isso que eu falo, quando a pessoa está errada e você vai chamar atenção e ele fica cheio de querer dar desculpa, já está mais que errado. Porque o justo não se justifica. Se está se justificando, é porque a pessoa quer convencer a outra que ela está certo. Se eu tenho o Espírito Santo e você está certo, então Deus me confirma que você está certo. Deus me mostra que você está certo. Por isso que o justo não se justifica. Quem justifica o justo é Deus. Se quer ficar se justificando, é porque ela quer provar que ela está certa, ela quer convencer, quer persuadir. Isso já mostra que ela está errada. Porque quem está certo não fica se justificando. Só fica se justificando e tentando convencer quem está errado. Então disse Saul no versículo 20 a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez ele disse: olha, Samuel, pelo amor de Deus, Samuel, Samuel, eu não desobedeci, Samuel, eu obedeci a Deus, eu matei todo mundo. A única coisa é que Agag ainda está vivo. E foi o povo guardou os animais para oferecer em sacrifício em Gilgal para Deus, de agradecimento. Vamos lá, até aqui Saul estava argumentando, preste atenção na revelação agora. Até aqui Saul estava argumentando sem parar que ele não estava errado, correto? Correto? Será que Saul estava sendo sincero? Será que Saul realmente achava que ele estava certo? Versículo 24. Nós já vamos voltar, tá? Que eu vou ler o 23, mas eu quero ler o 24 primeiro. Então disse Saul a Samuel: lê aí. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras,
porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. E aí? E aí? Quando Saul viu que a casa dele caiu e que não tinha mais jeito, aí ele falou: realmente eu pequei. Eu errei. Sabe por quê? Porque fiquei com medo do povo, eu temi o povo, porque o povo queria poupar os animais, eu fiquei com medo deles. Pronto. Saul confessou que realmente ele pecou, desobedeceu. Então, peraí, o que Saul estava fazendo lá atrás? Quando ele estava tentando se justificar? Ele sabia que estava pecando, sabia que estava errado, mas ele estava argumentando com Samuel. É o que eu acabei de falar para vocês. Quando a pessoa quer se justificar é porque ela sabe que está errada e ela quer convencer do contrário. Saul sabia que estava errado. Saul sabia que estava pecando, ele sabia que estava errado. Quer saber? Quem erra sabe que está fazendo errado. Quem peca sabe que está pecando. Não existe desculpa, eu não sabia por causa disso. Pode dar argumentos, eu fiz por causa disso, é por causa daquilo outro. Pode tentar argumentar, acabou, está fazendo errado, pronto, acabou, e a pessoa sabe que está errada. Pode tentar convencer do contrário, a pessoa sabe que está errada. Sabe que está errado. Aí, sabe o que Samuel, usado por Deus, disse no versículo 22 a Saul? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Gente, Deus tem prazer nas ofertas? Tem. Deus tem prazer nos sacrifícios, holocaustos? Tem. E Deus tem prazer na obediência da palavra? Também tem prazer. Agora, existem coisas que são mais prazerosas do que outra. Exemplo: beber lemon é gostoso? É prazeroso? É. Uma lemon geladinha, muito prazerosa. E beber água também é prazeroso? É. Só que, para mim, a água, eu tenho muito mais prazer em beber água do que beber a lemon. Está entendendo? Arroz e ovo é gostoso? É. Arroz e ovo é muito bom. E o lanche também é gostoso? É. Eu tenho prazer em comer um lanche? Tenho. Só que para mim é muito mais prazeroso comer o arroz e o ovo do que o lanche. Então, você tem vários prazeres na vida, várias coisas que você gosta, mas sempre tem uma coisa que você gosta mais do que a outra. O que Deus estava dizendo para Saul? Deus, ele gosta, ele tem prazer nas ofertas, e Deus também gosta e tem prazer na obediência. Só que entre as ofertas e a obediência, Deus tem mais prazer na obediência. Por isso que Deus fala através do profeta Samuel: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus, ou seja, atender às ordens de Deus, é melhor do que a gordura de carneiros. Deus tem prazer nas ofertas, mas Deus está dizendo que Ele tem muito mais prazer na obediência. Entre ofertar e obedecer, Deus prefere a obediência. Bispo, e se eu não obedecer e eu me rebelar? Pois bem, todos os bispos e pastores, leia comigo o versículo 23. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria,
E a obstinação, ou seja, se obter, se reter, não obedecer, não executar, é como a idolatria e culto aos ídolos do ar. Olha agora, visto que rejeitaste as palavras do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Visto que rejeitaste as palavras do Senhor, rejeitou as ordens de Deus, então Deus também está te rejeitando. Preste bem atenção no que o bispo França está falando. Deus falando através da minha boca. Eu não sou nada. Eu sou pequeno. Sou como você. Sou falho, sou pecador. Mas Deus me colocou aqui nesse lugar como líder do país. E Deus colocou no meu coração uma estratégia de trabalho. Deus colocou no meu coração uma estratégia de trabalho. Não pense você que essa estratégia é do França, porque não é do França. Essa estratégia vem de Deus para lutar pela igreja, pela obra, pelo país. Não faça como Saul. Não desobedeça, não desonre. Ah, bispo, mas não é fácil. Desde quando Deus pediu alguma coisa fácil para os seus filhos? Desde quando? Desde quando? Mostra para mim. Você sabe por que Jonas fugiu de Nínive? Você sabe não? Já que nós citamos do peixe no início, sabe por que Jonas fugiu de Nínive? Porque todos os profetas que foi pregar em Nínive morreram. O povo ninivita matava. O pai de Jonas era profeta. E o pai de Jonas foi pregar em Nínive porque Deus mandou. Sabe o que fizeram com ele? Cortaram a cabeça e enficaram a cabeça do pai de Jonas numa estaca e colocaram na porta da cidade. Quando Deus fala para Jonas pregar em Nínive, Jonas não estava recebendo uma missão fácil, porque os ninivitas matavam os profetas. Mas a desobediência de Jonas não justificava. Não justificava, não tinha justificativa. Tanto é que quando ele pisou no favo, perdeu o favo, ia morrer no fundo do oceano, aí Jonas pensou, pô, entre morrer aqui no ventre da baleia e morrer lá, vai que lá eu tenho uma chance, aqui eu já estou quase morto, 3 dias e 3 noites, na barriga do peixe, eu vou para lá. Senhor, se arrependeu, chegou lá, pregou para os ninivitas. O que aconteceu na cidade? Toda a cidade se arrependeu, toda, não ficou ninguém sem se converter. Então não era fácil, mas Jonas só tinha que obedecer, e tudo está nas mãos de Deus. Servir a Deus não é fácil, executar as ordens não é fácil, mas é a vontade dele. Então o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, não a minha vontade nem a sua vontade. Nós estamos iniciando um trabalho em todo o país de Moçambique. Eu vou passar depois para os líderes das províncias, a qual estou tendo o prazer de conhecer, não tive o prazer de conhecer antes. Mas nós estamos em todo o país abrindo novas igrejas. Já temos nessas 3 semanas 4 igrejas abertas, mas até o final do mês nós temos que ter 24 igrejas abertas. Isso só aqui em Maputo. Só em Maputo. Essas novas igrejas que nós estamos abrindo já está inaugurando com 40, 50 pessoas. Qual que é o nome do lugar que a gente abriu agora por último? Em Tenga. Tenga já tem 50 membros.
Deus vai trazer pessoas para esse ministério. Deus vai trazer almas, mas Ele quer que nós cumpramos o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos nos limitar, porque nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. E outras coisas mais que nós estamos vendo na parte administrativa também, a qual daqui a pouquinho eu vou dispensar quem está assistindo em casa pelo Facebook, e as esposas vão falar aqui conosco para dar direção de como nós vamos administrar o país de Moçambique. Espero que você tenha ouvido a voz de Deus, e a voz de Deus não se ouve aqui, se ouve aqui, no coração, e venha aguardar, porque Deus tem plano para você, Deus tem propósito na sua vida, e para o propósito de Deus se concretizar, depende da sua obediência. Saul perdeu tudo por causa de rebeldia, por causa de desobediência. E para Deus, o pecado de desobediência é igual ao pecado de macumba, de feitiçaria, de idolatria. Então não cometa esse pecado. Vamos nos unir, vamos obedecer a Deus a qualquer custo. A qualquer custo. E se nós obedecermos a Deus, a direção de Deus, Deus ele vai ser conosco e vai nos dar vitória e vai nos tirar do opróbrio. Quando Neemias, estava falando ontem aqui, né? Quando Neemias juntou o povo de Israel e disse, as muralhas estavam caídas, as portas despedaçadas. Neemias juntou o povo e disse, estais vendo a miséria em que estamos? Vamos, reconstruímos os muros de Jerusalém. Só que fazer isso era ir contra o rei, e o rei poderia mandar soldados, iria ter uma guerra. Só que mesmo assim o povo obedeceu, mesmo sendo uma missão difícil, lutaram e reconstruíram as muralhas, e Deus foi com eles. Obviamente que no meio do povo de Israel estava quem? Vamos ver se vocês lembram. Sambalate, Tobias e Gesem. Sempre no meio daqueles que estão lutando para reconstruir, que estão ali animados, que estão batalhando, dando a vida, sempre vai ter o Sambalate, Tobias e Gesem. Sempre vai ter aqueles que são os opositores. Só que esses daí não ficarão encobertos, por quê? Porque assim como Deus fez aparecer Saul, e a desobediência de Saul, esses daí também vão aparecer. Os desobedientes, os Sambalates, Tobias e Gesem, que trabalham contra a reconstrução, vão aparecer mais cedo ou mais tarde. E assim como Saul perdeu o seu reinado e a sua oportunidade, aqueles que se opuserem contra Deus e agirem como Saul agiu com rebeldia, também vão perder a oportunidade. E quem obedecer vai ser honrado por Deus, vai crescer, e tudo que Deus tem para você vai se cumprir na sua vida. Diga glória a Deus. Deus não desamparou o povo.